Olá, caros alunos do curso técnico do meio ambiente. Hoje vamos dar início à aula 4, que tratará sobre degradação do solo, análise da qualidade do solo e a composição do solo. Os objetivos dessa aula serão aprender como ocorre a degradação do solo, entender como é feita a análise de qualidade do solo e conhecer um pouco sobre a composição química e orgânica do solo. A degradação do solo é a redução de sua qualidade, no que se refere à sua capacidade de desempenhar funções essenciais de suporte aos processos da vida e da regulação do ambiente. Dentro desse contexto, a avaliação da qualidade do solo para monitorar a recuperação de áreas degradadas ou, ao contrário, alertar para a degradação de solos ainda produtivos, constitui um dos grandes temas da ciência do solo atualmente. Existem várias metodologias para analisar a qualidade dos solos, sendo o uso de índices ou de análises multivariadas as mais utilizadas nesse tipo de estudos. Essas ferramentas fornecem um grande auxílio aos pesquisadores e profissionais em processo de decisão e de interpretação de indicadores avaliados em experimentos ou programas de recuperação de áreas degradadas. A melhoria contínua da qualidade do solo ou substrato de áreas degradadas sobre o processo de recuperação é considerada como um fator essencial para promover a manutenção do crescimento vegetal, o restabelecimento dos mecanismos de sucessão ecológica e o aumento da biodiversidade. Por isso a importância da análise do solo. Desse modo, o monitoramento da qualidade do solo assume grande importância nos programas de recuperação de áreas degradadas, tendo em vista a necessidade de verificação da eficiência das intervenções propostas em propiciar a melhoria das funções produtivas e ambientais do solo. A avaliação da qualidade do solo é feita pela seleção e análise de um conjunto de indicadores, os quais podem incluir características físicas, químicas ou biológicas do solo. A escolha de um método adequado para análise de dados resultantes da análise dos indicadores é fundamental para identificar mudanças qualitativas no solo resultantes dos processos de intervenção. Ou seja, de um modo geral, sugere-se o uso de métodos integrativos, que permitem a análise conjunta dos indicadores, ou seja, dos indicadores físicos, químicos e biológicos, e também que possuam a maior facilidade na interpretação dos seus resultados. De acordo com Lau e Stewart, as duas principais estratégias usadas para análise do solo são análise de dados por meio de ordenações multivariadas e modelos para determinação de índices de qualidade do solo, onde já vão ter parâmetros pré-estabelecidos e a partir da coleta e análise do solo será estabelecido o seu nível de qualidade. O solo ele é considerado uma estrutura complexa, constituída por elementos sólidos como argila, areia, pedra e restos orgânicos, líquidos como água e gasosos como nitrogênio, oxigênio, carbono e etc. No manejo de solos tropicais, a decomposição e recuperação da matéria orgânica do solo deve ser estudada. Para conservar o solo e evitar, por conseguinte, sua degradação, é imprescindível manter o solo biologicamente ativo. E para isto, devemos manter um conteúdo mínimo de matéria orgânica. Em alguns ambientes, a incorporação de matéria orgânica ela é feita naturalmente, por meio de processos sedimentológicos. Já em outros, a incorporação deve ser feita por meio de práticas agrícolas sustentáveis, onde toda a matéria vegetal morta não é queimada, e sim enterrada no solo, ou então deixada sobre o solo para formar uma camada chamada de serrapilheira, que é a camada orgânica superficial do solo, que já comentamos em aulas anteriores. Um solo agrícola próximo à superfície, em condições ótimas para o crescimento vegetal, deve apresentar a seguinte composição: de 2 a 5% de carbono orgânico, 25% de água, 25% de ar e 45 a 48% de minerais. Essas constituições são referentes a um solo ideal para o crescimento vegetal. Dentre as frações granulométricas do solo, a argila é a mais importante, por ser a fração coloidal do solo com alta superfície específica, alta carga, presença de matéria orgânica e de óxidos e hidróxidos, responsáveis pela absorção e troca iônica. Por essa razão, a fração argila de origem orgânica e mineral são fundamentais na retenção de poluentes e, consequentemente, no controle da poluição ambiental.
Os despejos industriais, minerários, domésticos e agrícolas são grandes fontes em potencial de entrada de interferentes no ambiente terrestre, modificando sensivelmente a química do solo. Esses tipos de despejos possuem contaminantes como metais pesados, esgotos e pesticidas, dentre outros, que são os mais comuns e danosos ao interferente na contaminação do solo. Por essa razão, faz-se necessário um estudo mais detalhado do solo enquanto componente mineral e do solo enquanto componente orgânico. A química do solo está também diretamente associada ao transporte e absorção de nutrientes, os chamados macronutrientes, como potássio, sódio, cálcio, magnésio, entre outros, e os micronutrientes, como ferro, zinco, cobre, molibdênio e outros. Alguns desses nutrientes, quando em excesso, são considerados nocivos para as plantas. Nesse caso, eles recebem a denominação de metais pesados. Sua nocividade é aumentada principalmente em condições de acidez, pois a maioria dos metais são solúveis e, portanto, móveis em meios cujos valores de pH são baixos, ou seja, ácidos. Para que as plantas sejam satisfeitas nutricionalmente, não é suficiente considerar somente as quantidades absolutas de cada nutriente do solo. O entendimento das relações entre esses nutrientes também é essencial para o bom metabolismo e desenvolvimento das plantas. Por isso, são classificados em dois processos: antagonismos, quando um elemento diminui a absorção de outro, por exemplo, o cobre diminui a concentração do zinco quando os dois estão presentes no mesmo ambiente, e os sinergismos, quando um determinado elemento facilita a absorção de outro, como por exemplo o magnésio e o fósforo. A presença de componentes orgânicos, também chamado de matéria orgânica, é fundamental para evitar a degradação de um ambiente. O termo matéria orgânica é muito abrangente, podendo incluir diferentes fontes como matéria orgânica aquática e matéria orgânica terrestre, e apresenta um número elevado de sítios ativos, ou grupos funcionais. Estes grupos funcionais podem ser de diferentes tipos, como matéria viva, no caso de micro-organismos, matéria orgânica morta, no caso de lodo, de esgoto e tufa, e matéria orgânica umificada, no caso de ácidos úmicos, ácidos fúvicos e umina. Devido à complexidade entre as interações de matéria orgânica e poluentes orgânicos e inorgânicos, a sua composição pode aumentar ou diminuir a disponibilidade desses poluentes. Este comportamento vai depender, dentre outras coisas, do tipo de amostra, se o solo é agrícola ou não, ou se a água recebe efluentes, e das espécies de poluentes presentes. É importante destacar que a taxa de decomposição da matéria orgânica depende da quantidade e qualidade do conteúdo orgânico presente, do teor de argila, do pH, da temperatura e da umidade. As substâncias úmicas são a fração mais estável da matéria orgânica. Elas são extraídas dos solos, sedimentos e águas e é instrumento útil para o conhecimento das propriedades fundamentais do sistema orgânico do solo. Elas contêm a larga quantidade de grupos funcionais, o que facilita suas afinidades com íons metálicos. Também representam uma classe de compostos extremamente importantes na química ambiental, pois suas propriedades permitem a atuação na conservação do solo, complexação, transporte e biodisponibilidade de diversos poluentes. Com isso, finalizamos a aula 4. Desejo bons estudos a todos.